grato a Deus. Amém. A poder servir e poder trazer uma palavra no coração de vocês. Lembrando que semana passada o pastor nos falou sobre nós trazermos e falarmos aos nossos filhos, passarmos, compartilharmos aos nossos filhos a palavra de Deus. Porque quando nós fazemos isso, eles crescem. A palavra diz em Provérbios que eles nunca se desviam, não vão se desviar do caminho, porque eles permaneceram. Ouviram a palavra, obedeceram e não vão se desviar. Apesar de, como um dia foi comigo, um dia a minha avó, mãe do meu pai, está aqui, alguns perguntaram, quem é seu pai? Oh, glória! Minha avó amada, querida, ela me trouxe a palavra, compartilhou comigo, falou, filho, o caminho é Jesus. E me ensinou a como orar, me ensinou a amar a palavra de Deus, pelo testemunho dela, testemunho de mulher de Deus, de fé, de oração, mulher de serviço, de visita, ganhadora de alma, evangelista. Amém, glória a Deus. Eu, como neto e criança, observei muito isso. O quanto ela amava e se dedicava a Deus. E hoje eu trago as marcas de Cristo por amor, porque minha avó, Dona Rosa, saudosa Dona Rosa, marcou minha vida com a palavra de Deus, com o amor de Deus, com as visitas, alcançando as almas que muitas vezes eu tenho isso, eu lembro dela assim, e o correio ia passar lá e ia deixar a carta, ela falava assim, lembra que Jesus te ama, que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, e o carteiro deixava a carta e ela também já deixava a lembrancinha. Palavra chegava. Então, isso me marcou muito, porque muitas vezes eu estava criança, você não entende. Eu ia com meus amigos e minha avó já abordava os meus amigos e falava, filho, Jesus te ama. Falava, Jesus te ama, e também dizia que lembra do Senhor nos dias da sua mocidade. E isso me marcava muito, quando criança. Porque eu falava, meu Deus, todas as crianças, todas as pessoas que estão aqui, que eu trago aqui, meus amigos, elas nunca deixaram de falar do amor de Deus. Isso não era vergonha para ela. E não entendia na época. Mas hoje, eu também ganhei esse amor através da vida dela, que depois passou pelo pastor Josué, para o meu pai, que hoje está na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem servido, tem se dedicado. Quantas vezes nas mesas de orações a gente se reunia em família. Filho, hoje é o seu dia de orar. E como pai, hoje eu entendo e trago essas verdades para minha filha. Minha filha tem 5 anos, ela se chama Alice. Eu sou casado, amanhã faz 7 anos. Amém. Glória a Deus. Bendito é o desafio, bendita minha esposa, tem aturado. Porque não é fácil, A gente casado, não é fácil. Aleluia. Estou chegando lá. Em nome de Jesus. Porque eu lembro que os 3 primeiros anos, ontem eu estava ministrando um jovem e falando para ele que ele quer casar, está noivo. Eu estava ministrando sobre isso, que eu falei, os 3 primeiros anos de casamento de muitos desafios. E ele falou, Daí, eu até pensei em separar. Eu falei, pensa bem, ora, coloca diante de Deus, você ama ela mesmo, porque a partir do momento que você casa, é para sempre. Não vai poder se separar, porque
tornam uma só carne. A palavra diz isso. Você se torna uma só carne com ela. Então, nesse tempo de caminhada, por que eu trouxe minha avó? Porque eu lembrei da palavra do pastor José, na semana passada, sobre passar os filhos. E minha avó passou para o pastor, passou para os filhos, passou para o neto, para o Cris. Meu avô foi alcançado. E meu avô, por parte de mãe, foi alcançado na velhice. E eu vi quando ela ganhou as pessoas. E hoje eu posso louvar a Deus, porque ela falava assim: Adair, vem aqui, ora por mim. E muitas vezes eu falava: avó, estou aqui, vou orar, estou aqui brincando. E eu não entendia, porque eu queria brincar com meus filhos. E ela falava: não, filho, vem aqui, vem orar você. Eu falava: mas o Mateus está aí, a Maíra está aí, o Namuri, que é meu irmão, está aí, eles podem orar pela senhora. Mas ela falava: não, é você. Porque Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. Aleluia. Ele é um Deus que pressurita os nossos corações. Ele examina, Ele sabe o que cada um de nós está passando, que tem pensado, que tem vivenciado. E eu falei, aí eu ia, orava por ela, e ela vai falar: agora pode brincar. E nessa caminhada com ela, me levando à igreja, na Assembleia de Deus, eu continuei firme, sempre falando que era evangélico. Me batizei aos 18 anos de idade, onde eu jogava bola, minha vida inteira passei jogando bola, até os 23 ou 25, correndo atrás disso, de um sonho. E meu pai sempre me incentivando muito para ser profissional. Dediquei a minha vida inteira atrás disso. Hoje eu tenho 38 anos de idade. Eu não sou tão bom de conta, né, para falar quantos faltam. Mas foi até os 20, quase 25, correndo atrás de futebol. Quando não deu certo, eu precisei acompanhar minha mãe. Eu estava em Monte Alto. E minha mãe, ela teve câncer de mama. E eu lembro que quando eu estava em Monte Alto, eu não entendi na época porque que eu não pude avançar. Na época, se não me engano, eram R$5.000 para eu ficar 3 meses em um lugar, depois mais 3 meses e assim por diante. Eu fiquei jogando no comercial, fui para registro, depois fui para Mundial, jogando bola. Caminhando nessa caminhada, e voltei para estar com minha mãe, para servi-la, acompanhá-la nos hospitais. Depois eu entendi o porquê de todas essas coisas. E nesse terreno, eu servi ao Senhor, já estava firme, me dedicando a Deus, junto com o pastor Josué, sendo líder em treinamento, porque nós temos a igreja, não sei aqui também se reúne como células também. Células, né? E lá também, lá é células. E lá eu estava como líder em treinamento, nesse intervalo, né? Eu já estava no futebol. E quando eu estava como líder de treinamento da pastora Silvana, hoje pastora, eu estava estou enxugando um pouco, né? Para falar a mesma coisa. Estava querendo entrar em amizade especial. Não sei como é o nome, né?
Namoro, corte, alguns lugares chamam, no ministério a gente chama de amizade especial. Tem um namoro sem toque. E nós fomos orar diante de Deus sobre isso, e era com minha esposa mesmo. E orando, o Espírito Santo falou no coração dela que não era tempo. E eu não tinha entendido sobre essa situação. E eu falei para ela, já que não é tempo, eu vou sair. Vou sair fora, vou ficar com uma, com outra, com uma e com outra. Ela olhou para mim e falou, menino, como assim? Não faz isso. Eu falei, vou sair, vou largar tudo, vou abandonar o ministério, vou deixar a caminhada com Deus. E vou viver um mundão. Nisso, meu primo, Cauê, ele me convidou. Daí, vamos ver o jogo do Santos na torcida. Eu falei, bora. Na época, você estava no Mundial. Do futebol, onde joguei, agora eu fui para a torcida. E comecei a ver os jogos lá. E na torcida, o que mais me chamava a atenção era que primeiro jogo o Santos ganhou, não lembro do time japonês. Aí voltamos numa festa e tal. Segundo jogo foi contra o Barcelona, onde perdeu. E os meninos já se revoltaram. Também. Mas assim, como eu tinha acabado de deixar a igreja, o Espírito Santo habitava, por mais que eu tinha começado a beber novamente, bebida sempre foi algo que marcou muito a minha vida, porque quando jovem eu já tinha bebido, acompanhou a minha família por parte de pai, por parte de mãe também. Nós tínhamos muita... um vício da bebida. E aí eu voltei a beber, voltei a falar palavrão, comecei a usar droga por influência. Comecei a fumar. E junto com aquelas pessoas eu estava só bebendo naquele momento. E aí daqui a pouco eles falavam assim, Adair, vamos quebrar tudo, a gente vamos subir aqui, vamos subir aqui nesse elevador aqui, porque normalmente torcida, você sai revoltado, você já sai quebrando tudo. Aí eles entraram naquela estação de Pinheiros, estação da linha amarela, e a gente começou a pular dentro do elevador, lá, e o segurança ficaram falando assim, se vocês não pararem de pular nesse elevador aí, a gente vai pegar vocês. E isso, eu comecei a me deparar com eles, vivendo essa violência, e eu falei, os caras aqui querem quebrar tudo e eu não entendi. Mas comecei a caminhar muito tempo com eles, e a palavra diz em Provérbios sobre essa situação. Quando nós caminhamos com o ímpio, quando você caminha com o ímpio, você faz as mesmas coisas que o ímpio, você se torna um ímpio, né? Porque quando me fugiu só a palavra mais rápido, a verdade é essa. Quando você está caminhando com uma pessoa que ela não exerce a justiça, você acaba, por influência espiritual, exercendo a mesma coisa. E eu fui me envolvendo muito tempo andando com eles, e acabei começando a fazer as mesmas coisas, até um período que eu lembro que eu comecei a puxar o bonde da Zona Sul, da torcida, saía do Palmares. Na época não tinha a estação Mendes, então eu ia até o Grajaú, saía do Palmares, observando toda a estação, cabeça para fora, para ver se tem os rivais.
Independente, Gaviões, Mancha Verde, seja todos eles. Toda vez era isso, colocava a cabeça para fora, envolvido em brigas. Já briguei com a Gaviões, já fui para briga com a Mancha, com a Independente, já fui daqui para Curitiba pagando R$5 uma caravana. R$5 daqui para Curitiba, rapaz. Caravana. Rapaz. E no ônibus, muita droga, muita bebida, muito roubo, toda parada de caravana é roubo. Você vai parando nos mercados, muito roubo das coisas. Chegando lá em Curitiba, eu lembro que eu não me entrevistasse porque o ingresso na época era R$95. Eu não tinha, só tinha dinheiro da caravana, dinheiro da passagem para ir voltar. Então eu fiquei esperando no final do estádio. Quando a gente estava voltando de Curitiba, a torcida do Curitiba veio contra a gente, tacaram uma pedra, quebraram o nosso ônibus, a gente desceu para tentar brigar, mas os policiais não deixaram, eles interviram e não deixaram a gente brigar. Então a gente, os policiais não andando, vai embora. Caminhando, a gente começou a na estrada Regis, e na Regis, se eu não me engano, na madrugada, o motorista foi fazer uma ultrapassagem e quase o ônibus virou. Esse foi o primeiro sinal. E eu falei, opa, já estava afastado há muito tempo. E isso aconteceu, se eu não me engano, com a Gaviões. Na Regis também, em pouco tempo, o ônibus virou. Foi em Minas, não foi? Que o ônibus virou, matou. Foi em Minas, né? Matou, se não me engano, acho que 3 pessoas e o resto ficaram acidentadas. Conosco também aconteceu a mesma coisa. Nesse período, e aí, estava todo mundo dormindo no ônibus, e eu falei, só senti aquele balanço, ninguém acordou, ele pulava, ninguém acordou. E tinha 3 pessoas acordadas. Aí eu falei, o que aconteceu aí? Aí a pessoa falou, esse motorista aí, muito louco, quer matar a gente, andando a milhão, e foi fazer uma ultrapassagem arriscada e quase veio o ônibus. E falei, olhei pro meu parceiro que estava do lado, ele dormindo, olhei pro outro lado, o pessoal dormindo, eu baixei a cabeça e falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu podia ir para o inferno usando droga, ir para brigar. Já conhecia a palavra, porque não era nécio. O Senhor fala que Ele tem a misericórdia daqueles que não conhecem, quando você não é conhecedor. Quando você é conhecedor, pronto, não tem mais essa misericórdia. Aí eu falei, Senhor, eu podia morrer aqui e ir para o inferno. E eu pedi perdão a Deus. E continuei caminhando. Não pedi perdão e falei. Naquele momento, bateu o medo, o Senhor me perdoa. Continuou. Mas esse foi o primeiro sinal que eu precisei voltar. E lembrar que existe um Senhor. Nesse inteirinho, jogando bastante por causa do tempo. Nesse inteirinho, um dia eu estava me envolvendo com uma moça da torcida e ela morava em Suzano. Eu saía do Palmares até Suzano. Na volta, tinha acabado o ônibus, tinha acabado o trem, acabou tudo. E falei, vou pegar o ônibus até o centro da cidade, ali no Bandeirantes, terminar a Bandeira, eu falei, ou vou até Santa Amaro ou vou até Grajaú.
parei em Santa Amaro, chegou primeiro em Santa Amaro, depois eu fui para o Grajaú, e no Grajaú eu falei, eu vou seguir andando, porque o Grajaú já não tinha mais ônibus. Eu sempre fui caminhando por meio da comunidade e fui andando, sempre fiz um trajeto. Até aquele dia, nesse dia, o que aconteceu? Chegando numa esquina, passou um rapaz de moto, uma Twister prata. Ele veio, passou, me olhou. Aí eu estava com o celular na mão, vindo, falando com ela. E eu sempre vinha orando. Sempre vinha falando com Deus, pedindo perdão. E caminhando. Porque a gente se desviado não é assim. Ele não queira, ele tem um temor a Deus. Existe temor que o Senhor ministra no coração dele, que o Senhor vai falando e ele vai lembrando das coisas. E eu, desviado, sempre vinha fazendo isso. Mas nesse dia em especial, eu vim caminhando e mandando mensagem, falava, não vai dar nada não, daqui a pouco eu chego em casa. Sempre fiz um trajeto de madrugada, sempre faço isso. Nesse dia especial, passou a moto, o rapaz me acordou, eu falei, pô, é um assalto. Caminhando, daqui a pouco, o cara parou do lado, ouviu só o barulho de freio da moto, e ele, falou, vai com capacete, não deu para entender, vai não sei o que. Aí eu falei, irmão, só tem o celular, se quiser levar o celular, é isso aí, pode levar, não tem mais nada. Ele olhou para mim, não é o celular que eu quero não. Deixa, rapaz. Aí eu lembrei, tinha 10 reais na carteira, aí eu fiz assim. Porque eu fiz assim, eu voltei a mão, porque eu falei, pô, o cara tá armado, vai me matar. E eu falei, não. Eu falei, irmão, não tem nada não, só tem o celular. Se quiser levar o celular, é isso aí. Ele ficou olhando para mim, o pila desse tamanho de batata, com muita farinha. Ele falou, você deu uma sorte, pode seguir sua caminhada. Eu ia te matar agora. Eu olhando para ele olhando para mim. Ele falou, pode seguir. Tinha um poste, a outra eu caminhei. Um pouquinho mais à frente ele voltou. E ele falou que. Aí ele falou, começou a falar que um rapaz tinha talaricado ele no bairro. Estava com as mesmas roupas que ele não estava com roupa da torcida, estava com uma roupa diferente, com capuz. Né? E ele falou assim: o cara me estava olhando no bairro e eu ia dizer agora, só queria olhar para ele. Falei, rapaz, obrigado, né? O que eu podia falar para ele? Falei, valeu, você não me matar. E falei até para ele, ele falou assim, pode seguir sua caminhada. Aí eu falei, valeu, vai com Deus. E saí glorificando a Deus nesse dia. Quando eu saí, já minhas pernas tremendo que nem vara verde, porque eu fiquei pensando, eu falei, pô, o cara podia muito bem ter dado um tiro nas costas e acabou. E não ia poder estar aqui para contar a história, meus pais iam estar chorando. E eu falei, saí agradecendo a Deus, mudei o trajeto, porque eu ia pela comunidade, pela 26, não sei se alguns conhecem. Aí eu falei, deixa eu ir pela avenida. Quando eu estava saindo pela avenida, passou o Santana, cheio de gente, com 5 caras já assim, eu falei, é hoje, veio para não sair correndo, eu já comecei a andar mais rápido, fui para a avenida, na avenida, aí eu já dei uma esticada, corri um pouco, com aquilo na cabeça, né? Falei, preciso chegar urgente em casa. Quando eu cheguei em casa, era muito tarde, meus pais estavam dormindo. Não tinha bebido nesse dia, tinha só ido para a casa da mulher. E aí, no outro dia, eu falei com meu pai, regalaram meu pai e minha mãe, regalaram os olhos, pai da livramento, minha mãe
Cristo, eu nunca vi minha mãe se desviar, nunca vi ela deixar o caminho. Sempre uma mulher muito intercessora, mulher de muita oração, de muita fé, muita perseverança. E uma mulher que orou muito pelo meu pai, orou muito por mim, e tem orado hoje muito pela vida do meu irmão. E de todos os primos, do jeito dela, ela leva o amor de Deus, uma evangelista que foi alcançada pela minha avó. E nisso, voltando, o Senhor me fez ficar com esse temor. Eu falei, pô, Senhor, segundo sinal, o Senhor está me apertando para eu voltar para a sua presença, para estar na sua casa. Terceira coisa, meu tio, Sérgio, falou assim, Adair, não vem aqui em casa não. Tem um rapaz aqui no Primavera, se veste igual você, fala que nem você, anda que nem você, e o pessoal está atrás dele para matar ele aqui na quebrada. Aí eu falei, Deus, já estou entendendo. Já sei para onde eu vou. três sinais. Já estou voltando para a sua casa. Vou voltar, como a palavra diz, que é para o abrigo, para o lugar de abrigo, né, para o seguro lá. Que as pessoas, quando matavam alguém sem querer, tinham um lugar de seguro na Bíblia. Falou assim, ia para aquele lugar lá, eu vou um lugar para o refúgio. E voltei para a casa do Senhor. Aleluia. Já em 2015, quando eu voltei. Em 2015, eu falei para o pastor, estou voltando. Mas tem um porém, pastor. Eu marquei a última viagem para o Carnaval. Agora para o pastor. Tem aqui uma viagem marcada, já paguei dinheiro, já está tudo certo, para o Mongaguá e tal. Falei, é a última viagem, prometo. Eu volto. Não, tem certeza, filhão, bora, não sei o quê. Falei, pastor, é a última vez. Daqui eu não vou. Vai ser a última vez mesmo. E fui. Nessa viagem, a gente chegou, um amigo comprou, se não me engano, R$50 em maconha, quadrado assim. Eu olhei pra cara dele e falei, rapaz, falei, você é doidão? Essa polícia parar a gente aqui é tráfico. Ele, pô, pra gente usar, se divertir, eu falei, você tá maluco. E aí, nisso, fomos, chegando lá, já fomos, geladeira lotada de muita bebida, funk, mulher, tinha 2 casais só, o restante mulher solteira. E nisso, fiquei com uma pessoa, e a gente foi para a praia no outro dia, que a gente estava na praia, roubaram a casa. Levaram bebida, notebook que a gente levou. Só não levaram as chaves e os carros, mas levaram a casa. Aí a gente falou assim, quem foi que deixou o portão aberto? A gente não deixou. Invadiram a casa e roubaram a casa. Mais uma vez. Daqui a pouco, mais um aperto. Daqui a pouco, no outro dia, a gente ia ficar 3 dias. No outro dia, a gente foi para a praia, levou as coisas, já guardou as coisas no carro, roubaram a casa de novo. Nossa. Pessoal da região. Roubaram até papel higiênico. Necessidade, tá? E minhas coisas não tinham vestido. Aí um amigo falou, era um amigo de torcida e tinha mais outros também que eram da torcida. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos nas biqueiras, ver se as coisas estão na biqueira. Se não tiver na biqueira, tem o meu tio que mora na Praia Grande, a gente pega o revólver e vai atrás. Eu falei, beleza. Aí vamos lá. Nisso que eu estava, a gente foi para as biqueiras procurando, não achou nada. O pessoal não ia
coordenador de lá, não vai falar nada. A gente não encontrou nada. Porque a gente chegou. Eu falei, então vamos lá para a Praia Grande conversar com o seu tio. A gente chegou para a Praia Grande, fomos, o tio dele falou assim, ó, tá aqui a peça. Agora é com vocês, se vocês quiserem. Aí eu olhei para a cara do meu amigo e falei assim, ó, falei, você já matou alguém? Ele olhou para mim e falou, não. Eu falei, eu também não. Eu falei, você já deu tiro? Ele, também não. E eu falei, também não. Então eu falei, meu irmão, a gente é tudo de torcida, pô. Eu falei, você sabe quem é que está roubando? Ele falou, não. Eu falei, porque se a gente pegar a peça aqui e sair atrás da pessoa, qualquer um que passar na frente da casa vai falar, é esse aí. Porque o revólver ele vai te dar autoridade e você vai falar, esse que roubou. Vai te encorajar a fazer besteira. Né? E ele falou assim, é verdade, né? Eu falei, porque eu falei, a partir do momento que você matar a vida, vai ficar marcado. Ele fala em Abel não, Caim. Caim matou o irmão, ficou marcado 7 vezes. O outro matou, ficou 77 vezes. Eu falei, então vai ficar uma marca de sangue. E nunca mais você vai esquecer. Ele falou para mim, é verdade, né? Eu falei, é verdade. Eu falei, a gente fica aí na vigília, vamos ficar acordados de noite. Se aparecer, a gente vai para cima. Tem madeira, tem um monte de coisa aqui. Ele falou, beleza. E aí não acabou. A pessoa não apareceu e a gente falou, vamos embora, juntamos as coisas, encerramos, entregamos a casa até mais cedo. E eu falei, tive essa experiência com Deus, eu falei, Senhor, agora eu estou voltando realmente, não sai mais da sua presença. E comecei a colocar diante de Deus. Eu falei, Senhor, para voltar, eu falei, então me coloca, que eu lembro da nossa conversa, na semana passada, foi as perguntas, se a gente vivia como sacerdócio, se vivíamos como testemunho na nossa casa. E eu falei, Senhor, se é para voltar, então restaura minha vida como homem, porque se relacionando com muitas mulheres, segundo o que a Bíblia diz, é prostituição. Eu falei, Senhor, me restaura como homem, eu preciso ser restaurado, preciso ter a inocência, a pureza, porque o Senhor é puro, o Senhor é santo, e Ele exige da gente pureza, exige da gente santidade. Eu falei, Senhor, então me restaura como homem, restaura o meu ministério, porque eu era líder de treinamento na época. Eu falei, Senhor, gostaria que o Senhor restaurasse o meu ministério. Fiz essa oração com Deus. E se for possível, Senhor, me concede uma esposa, uma casa, né, trabalho, porque estava desempregado na época. Nisso o Senhor foi fazendo conforme eu tinha colocado diante dele. Me restaurou como homem, me purificou. Eu comecei a estar numa rede de adolescente, porque o Senhor tem as maneiras dele de trabalhar. Eu falava, Senhor, estou numa rede de adolescente, numa célula de adolescente. Eu falei, por que, Senhor? Porque você está com fala muita gíria, você muito malandro, e adolescente faz cada pergunta. Tem os adolescentes, mas os adolescentes naquele período, o Senhor falava comigo, não é deles que eu estou trabalhando, deles também, claro, mas em você. Eu estou trabalhando em você. Depois, o Senhor me restaurou no ministério. E na dedicação, não foi assim, né? Mas em dedicação, em busca, o pastor ele falou assim, filhão, agora já dá um tempo, você tem servido ao Senhor, você tem vindo aos cultos, você tem se dedicado, tem visto, e o Senhor falou para mim te colocar como líder dos jovens. E na época, se não me engano, 6 jovens a gente começou na casa dos meus pais. E começamos a buscar, orar, reunir, para alcançar os
nossos vizinhos e alcançar os nossos amigos. Depois, minha esposa, a gente conversando, ela falou assim: André, você gosta de mim ainda? Eu falei: eu gosto, eu amo você. Ela: sério? Não sei o que. A gente começou a conversar, conversa vai, conversa vem. Vamos orar. Porque crente, a palavra diz orar sem cessar. Amém. Vamos orar para ver se o Senhor confirma. Isso o Senhor permitiu. Em 2016, iniciamos a amizade especial. Passamos um ano em oração. Noivamos em 2019. Foi isso mesmo, 2019, vou fazer 7 anos. 2019, casamos. E minha esposa passou. E no processo a gente falava: vamos ter filho daqui a 5 anos. Esse projetava, né? Mas o Senhor tem todas as coisas. O homem faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Aleluia. Provérbios diz isso. E eu falei: meu Deus, vamos fazer. Daqui a pouco a gente tem 5 anos, vamos viajar. Depois a gente pensa em tudo. Nisso, o Senhor, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9, fala que Deus é o Deus que dá a vida e Deus é o Deus que tira. E Deus falou assim para mim: e você? Quem é? Eu falei: opa. Falei: Deus, o Senhor é o Deus que dá a vida e tira? Falei: já entendi o mistério. Porque eu não sou Deus. Eu quero ser. Sou só seu servo, Senhor. Na graça e misericórdia do Senhor. Eu falei: então, Senhor, vamos conversar com a minha esposa para a gente poder gerar. E ela estava, na época, tomando anticoncepcional. E para a mulher, quando ela toma anticoncepcional, depois que ela quer engravidar, é muito difícil, porque precisa limpar o útero e hormônios, e não é assim rápido. E foi um processo. Só que Deus permitiu que minha esposa engravidasse. Hoje temos uma filhota de 5 anos. Amém. 5 anos, né? Até os 5 anos. Uma bênção. E eu falei: meu Deus, olha só, hoje minha filha fez uma graça, Amém. uma fofa, uma menina que ama o Senhor, não é por empurrar, né? Mas porque, como a gente compartilhou semana passada, eu e minha esposa, nós procuramos viver a palavra de Deus. Porque isso é mais importante, né? Eu posso estar aqui falando um monte de coisas para vocês, eu ainda nem falei o que eu queria falar sobre a palavra, na verdade, mas o testemunho, o versículo 13. E por ver, como eu falei da minha avó, eu via o que ela fazia. Hoje eu amo a Deus dessa forma. Amém. Por ver quanto minha avó se dedicava, quanto ela orava, quanto ela amava, visitava as pessoas. Hoje eu me vejo dessa forma. Quando eu casei, tivemos a nossa filha, vivemos momentos difíceis no casamento. E o ajuste para a aliança está bem ajustada, bem forte. E faz 2 anos que o pastor falou: filhão, eu comecei a ouvir muito: ô pastor, vem cá, pastor. Mas eu falava: meu Deus, eu não sou pastor, eu não era pastor, eu era diácono da igreja. E as pessoas me chamavam: pastor, vem aqui. Eu falei: que é esse? E o pastor falou assim: filhão, está chegando o tempo. O Senhor colocou no meu coração para te levantar como pastor. Amém. Faz 2 anos que o Senhor me levantou, como me separou para pastoreio. E sou presbítero, né, para estar no processo, né, para pastoreio, para ordenação.
E nesse trabalhar é sempre assim, eu vejo com Deus. Que Deus, ele faz dessa maneira, ele opera desse jeito. O filho está grande, né? Está ali, só comendo, mas daqui a pouco ele vai fazendo assim, ó. Vai empurrando, vai saindo do ninho, vai voar, seja, suas asas já está pronta, vai voar. Vai como aqui, eu falei, Cristian, semana que vem eu venho. Ele falou, então você. Já traz a palavra do Jesus. Nesses intervalos, já tive o privilégio de fazer 2 casamentos. Uma aluna hoje que trabalha, tem uma empresa que o Senhor me concedeu também. Amém. Uma empresa que chamei Na Confiança, treinamento para habilitar. Fazem 4 anos que eu estou caminhando, empreendendo. E uma aluna que eu ministrei o coração dela, ela estava só junta, morava junto com a pessoa. Eu falei, você ama seu marido? Ela falou, não. Por que você não casa com ele? Para mim, é verdade, né, dele? Eu falei, casa, ué, está tanto tempo junto, por que não casa? Ela falou, é verdade. Então, casa com ele, vai no civil, não precisa. Daqui a pouco a família reuniu e falou assim, não, você não vai casar só no civil, não, você vai casar bonitinho. Daqui a pouco ela me falou assim, Andarei, eu estou caminhando, voltei para a igreja, meu marido foi num retiro com os homens, aceitou a Jesus. Amém. Amém. Eu falei, trabalhar, né? Deus tem as maneiras dele de trabalhar. Amém. Aceitou a Jesus. E está caminhando. Aí a gente começou a caminhar nessa igreja e a gente não conhece o pastor direito. Você pode fazer um casamento? Eu falei, meu Deus, seu casamento. Eu falei, não fiz casamento na vida, mas eu tinha a nossa prima, Kátia, ela me chamou para dar uma palavra também e para orar por ela. E eu fui, foi o meu primeiro casamento que eu fui para dar uma palavra e orar. E nela, da minha aluna, ela me chamou para fazer o casamento inteiro. Desde a abertura, boa noite, tudo bem, queridos? Por favor, gostaria de se levantar. Eu falei, meu Deus, olha só como Deus supera as coisas. E glória a Deus, hoje eu estou aqui servindo ao Senhor desde 2015, fazendo 11 anos. É 2026, né? É 11 anos? É. 11 anos que eu retomei a caminhada. E queria só deixar essa palavra em Miqueias 6, sobre todo todo o meu testemunho. Miqueias 6, o Senhor vai falar, 6, a partir do 5, vai falar, meu povo, lembrem-se apenas do que Balaque, o rei de Moabe, planejou, do que Balaão, o filho de Beor, respondeu, e do que aconteceu entre Chitim e Gilgal, para que você entenda os atos de salvação realizados por Adonai. Como que posso aparecer diante de Adonai para me prostrar diante de Deus nas alturas? Posso me apresentar diante dele com ofertas queimadas, com bezerro de um ano? Adonai se agradaria com milhares de carneiros, com 10.000 rios de azeite de oliva? Poderia eu dar meu primogênito como pagamento por minhas transgressões, o fruto do meu corpo pelo pecado de minha alma? É aqui que o Senhor falou muito do meu coração. Ser humano, versículo 8. Você já foi informado do que é bom. Nós somos informados constantemente do que é bom. Do que o Senhor exige de nós. Apenas haja com justiça, que ame a graça e que ande em pureza para com seu Deus.
E o Senhor começou a falar no meu coração sobre essa palavra. Você já foi informado do que é bom. Do que o Senhor exige de você. Que o Senhor exige de nós homens. Haja com justiça. Ame a graça. E que ande em pureza. Porque o Senhor ele é puro, ele é santo. Aleluia. E é isso que eu tenho procurado vivenciar dentro da minha casa, vivenciar na minha comunidade, né, no ministério que eu vivo. Tenho procurado, em meio às nossas falhas, porque nós somos falhos, somos pecadores. Eu procuro andar com justiça, amar a graça pela misericórdia, porque se não fosse a misericórdia, nós não estaríamos aqui nessa noite. Amém. Mas o Senhor nos permitiu acordar, respirar, trabalhar, correr, andar, né? Muitas vezes eu fui fazer as visitas para minha tia, ela estava lá deitada e ela não podia mais se mexer, não podia mais mexer a cabeça, mexer o corpo, e nós temos essa graça, temos a misericórdia do Senhor que nos permitiu isso, porque fazer isso aqui é um grande milagre. Ter o nosso rim funcionando muito bem, nosso intestino, todos os nossos órgãos, é um grande milagre. Eu via minha tia, naquele tempo, eu ministrava no coração dela, falava: "Rei, você é uma mulher forte, você é guerreira, batalhadora, o Senhor visitou você, o Senhor te deu visão." Eu orava muito por isso, eu falava: "Rei, João 10 diz que o Senhor ele é um bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas." Falei isso para ela. E eu lembro que um dia minha mãe e eu fomos fazer uma visita na casa dela, e ela aceitou a Jesus para a honra e glória do Senhor. Amém. Mas era esses processos do que a palavra diz. Ame a graça, ande em pureza para com seu Deus. Eu queria deixar essa palavra no coração de vocês, testemunhar o que o Senhor tem feito em minha vida, andando em pureza, amando a graça e procurando agir com justiça. Amém? Amém. Glória a Deus. Pessoal, rapidinho agora, 3 grupos, pastor Luciel, Rafael, Lili, para a gente debater aquilo que nós acabamos de ouvir. Amém? 3 minutinhos, vamos lá?